Olá! Todos trazemos dúvidas sobre a nossa existência espiritual, sobre nossas questões pessoais, nossos problemas. Nem sempre as pessoas encontram as respostas às suas perguntas. Considere que o Espiritismo pode ser a fonte de muitas das respostas que a vida nos pede. Está no ar mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe as novidades desta edição. Os modelos psicológicos estão sempre associados às questões espirituais da criatura humana. Assim, nos apresentamos com as expressões que mais nos caracterizam, em especial nos momentos em que deixamos vazar nossas emoções e conflitos. Por que me faço de vítima? É o tema da entrevista de hoje, que nos remeterá a reflexões importantes sobre este aspecto psicológico do ser. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Olá! Segundo um jornal de grande circulação no estado do Paraná, o abuso de bebidas alcoólicas e o excesso de velocidade foram responsáveis juntos por 65% do total de acidentes registrados em Curitiba. Isso somente em 2012. Desde o novo Código Brasileiro de Trânsito, em vigência há quase 7 anos, o número de mortes aumentou assustadoramente até o ano passado, 2014. Curiosidade: numa pesquisa feita em 1998 pelo Departamento Nacional de Trânsito, 51% dos jovens admitiram dirigir embriagados. Isso há 15 anos. Imagine se a pesquisa fosse feita em 2015. Mais de 130 mil motoristas foram presos por embriaguez ao volante em 2013, conforme levantamento feito pelo jornal O Globo, em 11 estados e no Distrito Federal. O fato, meu amigo e minha amiga, é que todos os dias morrem em média 200 pessoas em acidentes de trânsito no Brasil. A absoluta maioria é de homens jovens. Cerca de 70 mortes são causadas somente pelo uso do álcool. Álcool, aliás, que é uma droga vendida em qualquer esquina das nossas cidades com alvará das autoridades públicas municipais. Para você ter uma ideia, a indústria mais lucrativa do Brasil atualmente vende bebida alcoólica. A pessoa que tem a maior conta bancária do Brasil vende bebidas alcoólicas. E tem mais um detalhe: 1/3 da absurda violência contra as mulheres no Brasil tem como causa, adivinhe, o álcool. Vivemos num mundo de contradições. A quem cabe a responsabilidade com relação ao consumo dessa droga, que deixa um rastro de destruição, traz prejuízos incalculáveis para os cofres públicos e interrompe a encarnação de milhares de jovens, incluindo nossos filhos, todos os anos? Mudanças exigem sacrifícios. Queremos que os administradores públicos façam a sua parte, não queremos? Mas e nós? Estamos dispostos a fazer sacrifícios? Mais uma vez, apelo ao seu coração de pai e de mãe. O fato de você tomar a sua dose de álcool regularmente pode até não lhe causar nenhum prejuízo direto. Todavia, quando você tem sob sua responsabilidade um espírito que lhe chega na condição de filho, pergunto: será que ele, ao ver você bebendo, assinando embaixo do consumo dessa droga, terá o mesmo controle que você diz ter ou se perderá nos abismos da dependência? Vale a pena consumir uma droga, ainda que sem consequências diretas para você, e colocar em risco o destino do seu próprio filho? Assista agora a entrevista com o tema Por que me faço de vítima? Acompanhe. Olá, que bom que você está conosco. Começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista. E hoje recebemos mais uma vez o nosso companheiro de programa, médico Marcelo Garcia Colling. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom estar aqui de novo. Estamos aqui para falar hoje sobre o cárcere da lamentação, o problema da queixa, não é, Marcelo? Exatamente. Às vezes a gente não para pensar exatamente na queixa como um problema, porque coisas dão errado na vida, isso é fato. A nossa vida é feita de aparentes sucessos, aparentes insucessos e reais sucessos e insucessos. E quando as coisas não dão certo, é natural que a gente queira se queixar um pouco.
E a queixa, num primeiro momento, nos ajuda a refletir sobre o que aconteceu. O que poderia ter saído diferente, para que eu possa pensar o que eu poderia ter feito diferente para mudar esse resultado. Acontece que algumas vezes a gente para queixar, e a queixa vira um esporte, um hobby. Às vezes a gente vê as pessoas sentam para conversar uma do lado da outra, um começa a queixar. Não, mas essa sua queixa é pequena. Eu? Precisa ver o que aconteceu comigo. Comigo aconteceu uma coisa muito pior. Esse teu problema, o problema perto do meu é fichinha. Eu que trabalho como médico, né, e atendo, às vezes a gente passa pelo corredor e está vendo as pessoas medindo quem tem mais dor, quem está sofrendo há mais tempo, quem está tendo mais problema na vida. E às vezes quando a gente entra nessa queixa como uma maneira de reclamar pelo reclamar, que deixa de ser uma queixa que nos leve a pensar sobre esse problema, essa queixa pode se tornar uma doença, pode se tornar um grande problema para a nossa vida, pode ter diversas consequências que são aí bastante sofridas e funestas para aquele que é, digamos, um queixador contumaz. Você considera, então, que do ponto de vista médico, a queixa pode ser um distúrbio, uma doença? Não vamos chamar de doença porque não tem um código, né, para ela, mas é um distúrbio. A queixa pode ser um grande transtorno para o indivíduo, porque pode levar a várias consequências negativas. Por exemplo, a pessoa que queixa demais, ela frequentemente se vê sozinha no mundo, porque é duro estar perto de pessoas que só queixam, só reclamam, aquelas pessoas que parecem que andam com uma nuvem cinzenta em cima da cabeça dela, que é capaz de botar para baixo qualquer ambiente. Às vezes as pessoas estão felizes e ela chega, mas vocês estão felizes porque vocês não pararam para pensar exatamente na gravidade das situações do momento. E trazem um conjunto tão grande de visões malfadadas em relação ao futuro, que acaba puxando mesmo o humor, vão drenando a vitalidade das pessoas que estão com ela. Agora, não é só o ambiente. É claro que se a pessoa chega a contagiar o ambiente de uma maneira negativa, quem mais sofre é aquele próprio que queixa, porque ele vai se absorvendo aquilo e vai, de uma maneira, se umedecendo desse mal-estar, que naturalmente ele vai sofrer também as consequências disso. Agora, Marcelo, por que as pessoas se queixam, então? Tem vantagem nisso? Se é uma coisa que pode ser vista como um distúrbio, né? Quem sabe até no futuro uma doença, né? Por que a pessoa se queixa, se ela sabe que isso é um negócio ruim? Essa é uma pergunta bem interessante, porque não tem esses queixadores são todos infelizes, por natureza, assim, a gente vê as pessoas, elas não são insatisfeitas crônicas, né? Mas diz a lógica que se aquilo faz a pessoa se sentir mal, também deve ter alguma contrapartida. E o espírito Joana de Ângeles, que escreve aí pelas mãos do médium Divaldo Pereira Franco, diz para nós que uma das coisas que pode levar a pessoa a se tornar um queixador contumaz, um queixador habitual, é que num primeiro momento a queixa pode gerar uma sensação de alívio. Porque quando eu começo a reclamar das circunstâncias, das situações, da interferência dos outros na minha vida que levaram àquele insucesso, então eu estou com alguma dificuldade na vida. Estou passando, por exemplo, por muitos problemas financeiros, por assim dizer. E daí eu começo a entrar naquela queixa, mas ninguém me ajuda, mas o meu chefe me persegue, mas nada dá certo na minha empresa, não sabem reconhecer o meu talento. E a pessoa às vezes entra numa série de queixas assim, que vão dar um alívio porque são os outros que não reconhecem o meu talento, são os outros que não percebem o meu potencial, é o meu chefe que me persegue injustamente. Então eu consigo tirar aquele peso das minhas consequências, eu tiro a responsabilidade dos meus ombros e procuro de outro. Então o queixador, ele está fazendo isso, ele está procurando o ombro de alguém para pôr como perseguidor, para que ele se coloque na posição de vítima. E se eu sou uma vítima, então eu tenho uma razão para sofrer, eu tenho uma razão para estar assim e acaba sendo confortável. Eu vou gerando um pouco de compaixão nos outros com relação à minha situação e aquilo vai me deixando numa posição mais tranquila naquele momento. Agora, lá na origem, na psicogênese disso, por que a pessoa escolheu isso, essa posição na sua existência, a de ser vítima? É uma situação que cada caso é um caso, né? Porque todo mundo conhece uma pessoa que é assim. Garanto que qualquer pessoa que está em casa conhece aquele que é o Hard, né? Tinha esse personagem que é ó vida, ó azar, tudo dá errado na vida dele, porque ninguém ajuda ele nesses processos. E cada uma dessas pessoas tem uma história. A gente deve tomar muito cuidado quando a gente começa a estudar um pouquinho a respeito de um assunto para a gente não ir enquadrando os outros. Mas é frequente que a pessoa que tem esse papel de vítima, por exemplo, nunca foi treinada a assumir responsabilidade. Sempre foi treinada, desde a sua infância, a buscar
alguém no qual colocar a culpa. Ou observou isso nos exemplos, na sua família, ou junto dos pais foi sendo estimulada a assumir esse papel. Mas pode vir de antes disso. E aí que a doutrina espírita vai nos ajudando. Tem pessoas que entram na vida ainda trazendo muito dessas injustiças que já sofreram em muitas outras vezes. Porque há injustiças no mundo. Não há injustiçados porque as coisas acontecem diante do dedo de Deus, né? Deus está controlando todas essas situações. Mas, de fato, naquele momento há uma injustiça. E nós podemos ter sofrido, naquele momento, uma injustiça e ainda trazer essa impressão de que tudo está contra nós. Também há que se considerar aqueles que têm um certo paranoia, né? Um delírio de perseguição, assim, que acham que as coisas sempre dão erradas com eles, aqueles que, quando programa a viagem de férias, quer ir para a praia, né? Daí chove. Mas só porque eu desci, garanto que se eu não tivesse descido, não ia estar chovendo. Porque a pessoa tem uma necessidade de sair como sofredora, perseguida, não consegue às vezes desfrutar até a felicidade de um bom momento, precisa achar algo que justifique que está errado. Esses também podem trazer uma grande cota de culpa nas costas, que faz com que eles assumam essa posição. Bom, eu não posso ser feliz, porque eu sei o quanto eu devo, o quanto eu já fiz, e daí ele acaba arrumando, ajustando as situações de um modo que ele saia como infeliz, mesmo quando as coisas dão certo. Ok, Marcelo. Então, a gente faz um breve intervalo e a pergunta que vai ficar para depois é quais são os danos, né, de a gente se manter nessa posição de vítima quase que o tempo todo. Fique conosco que a gente já volta. Aguarde uns instantes. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje, com o tema Por que me faço de vítima? Acompanhe. Tudo bem, estamos de volta. Marcelo, estamos falando aqui da autocompaixão, estamos falando dessa posição de vítima que nós, e algumas pessoas, às vezes adotam como um padrão de comportamento. E isso pode trazer consequências negativas? Sim. Então, de novo, aquele espírito que eu tinha citado, Joana de Ângeles, ela vai dizer assim, a autocompaixão é uma posição que sempre deve ser evitada. A gente não deve cair na armadilha de começar com autocompaixão. Ah, mas eu realmente sou o pior, eu sou mais fraco, como é que eu pude fazer? Eu sou incompetente ou incapaz, e que leva a gente a começar a lamentar todas as situações da nossa vida. Primeiro porque isso gera alguns condicionamentos no nosso pensamento. Quando a gente vai e reclama e busca os pontos negativos, as consequências danosas, a gente vai criando um padrão que faz com que a gente interprete a vida e tudo o que acontece sobre esse óculos. É como se a gente colocasse uma lente que nos leva a enxergar sempre isso. E é claro que quem está vendo tudo de ruim que há em todos os lugares, e convenhamos, nós estamos num planeta onde há coisas ruins, para qualquer lugar que a gente olha, a gente vai encontrar dificuldades, só vai se focando nisso, naturalmente vai perdendo a esperança com relação à vida. Vai ficando cada vez mais desesperançoso, cada vez menos dinâmico, cada vez menos capaz para mudar. Porque conforme o problema vai se tornando tão grande, a gente reconhece as nossas limitações, de repente, não, as coisas vão ser sempre assim, não há o que fazer, e a pessoa vai caindo naquele ciclo que leva ela a se sentir desestimulada, menos feliz com as coisas que ela vive, e vai para a melancolia, para a anedonia, para essas incapacidades, que pode levar a pensar que a gente está entrando num quadro de depressão, inclusive a partir desse caminho aí. E depois mudar, aprender a pensar positivamente de novo, pode ser uma tarefa muito difícil. As pessoas ficam anos nessa ideologia negativa, depois não é com 30 minutos de vamos ser felizes e olhar as flores e beijar a árvore uma festa que vai fazer diferença. Não é rápido assim, sabe? Pode ser muito difícil se recuperar. Aliás, o Espiritismo diz que isso pode ir passando de vida a vida. A pessoa sai dessa melancólica, se torturando e vai seguindo esse caminho. Às vezes ultrapassa aí o sepulcro, que a gente diz, quando morrer passa. Tem coisas que quando morrer não passam, que se agravam com a gente e continuam. Eu me lembro, Marcelo, que em uma oportunidade você entrevistava aqui o Dr. César Titon a respeito do autismo. E em algum momento você falou que a culpa, a manutenção desse estado de culpa, esse embotamento, né, o indivíduo vai se fechando, pode gerar, pode ser a gênese aí também
num renascimento futuro, até de um comportamento autista, alienado, é isso? Transtornos do espectro autista, né? O Espírito Bezerra de Menezes, junto com Manuel Filomeno de Miranda, na obra Loucura e Obsessão, que aborda um desses casos, uma pessoa que ficou muito presa a uma culpa, que ela sentia uma única ideia, daí monoideísmo, e nessa monoideia ele foi se fechando para o mundo de uma maneira que ele já não conseguia essa interação saudável. E quando volta a se encarnar num corpo, carrega ainda essa dificuldade para sair daquele seu mundo interno, né? Está fechado no mundo, então não consegue expressar emoções, expressar sentimentos, expressar uma interação mais saudável com aqueles que o cercam. Uma coisa que a pessoa que está nesse estágio tem que começar a pensar um pouquinho é que a vida é feita dessas dificuldades e insucessos e nós precisamos aprender a lidar com isso. O que acontece? Toda a nossa cultura leva a premiar o sucesso. Então, qual que é o melhor resultado que uma pessoa pode ter numa prova que ela faz? É tirar nota 10. Acertou 100%. Só que isso é uma ilusão, porque ninguém sabe 100% de assunto nenhum. Nem o seu professor, nem o cara que escreveu o tratado, o livro a respeito do assunto, sabe 100%. Mas a gente considera um grande sucesso tirar um 10 naquela prova. Não. A gente tem que aprender que quando a gente descobre coisas que a gente não sabe, essas são portas para outros sucessos, porque elas nos desafiam a sermos melhores. Então, um convite que a vida nos faz é aprender a enxergar os nossos insucessos como demonstrações daquilo que a gente pode fazer melhor. Então, o lamentador perde essa possibilidade, porque ele pega o insucesso e fica curtindo o insucesso, fica trabalhando aquele insucesso e não transforma isso no combustível para fazer algo melhor ali na frente. E olha, tem duas consequências ainda mais danosas da postura de lamentação. Uma delas é, às vezes, ser desrespeitoso com relação aos outros. Porque eu fico lamentando as coisas que dão errado na minha vida, e daí posso dizer, dá certo para o Márcio, mas o Márcio é porque os outros ajudam. Porque se dá errado na minha vida porque eu fui perseguido, naturalmente aquele que dá certo é porque os outros ajudaram. E daí o outro é competente, é capaz, é bom no que faz, e eu sou desrespeitoso com a competência porque a lamentação me leva a ver assim, se eu sou vítima das circunstâncias, ele foi premiado aleatoriamente. Não é porque ele é uma pessoa boa, o que é uma coisa terrível para a gente fazer, não saber reconhecer o que os outros fazem de bom, nos deixa bastante enviesados no pensamento e pode fazer com que a gente tenha várias dificuldades de relacionamento daí para frente. É outra coisa que a gente tem que parar para pensar. E às vezes eu estou sendo punido porque eu não sou competente mesmo em alguma coisa. E perco as chances daí de me melhorar. Então eu posso começar a punir os que fazem certo, punir os que fazem errado e não me melhorar quando eu preciso crescer em alguma coisa. Entendi. Marcelo, aí nós temos 1 minuto e meio, 2 minutos, né? Como a gente pode fazer para evitar ou até para superar uma situação dessa e que ferramentas o Espiritismo nos oportuniza, nos oferece? E aí, é claro, eu vou me apoiar e aproveitar o texto da Joana de Ângeles que eu já estava dizendo, porque ela trabalha todo o problema para nos apresentar a solução. Ela diz, existe sim uma saída para o ciclo de lamentações, que ela diz que é o ciclo da compreensão. Então as coisas estão dando errado na minha vida. Ao invés de eu sair atrás de um culpado, seja colocando a culpa nos outros ou assumindo uma posição daquele que fica se martirizando pelos erros que cometem, eu devo compreender o que aconteceu para dar errado essa situação. O que poderia ter sido feito diferente? Que atitudes eu posso repensar numa próxima tentativa? Aceitar que nós cometemos erros, sim. Eu podia ter me comportado melhor. Eu perdi a paciência com aquela pessoa. Mas ao invés de eu ficar dizendo, eu sou impaciente, eu nunca vou saber lidar com as pessoas, não. Como será que eu posso fazer para da próxima vez agir melhor? Será que eu preciso treinar de alguma maneira, em alguma situação? Eu preciso fazer, às vezes, até um processo de terapia mesmo, para entender por que algumas pessoas parecem que pisam tanto no meu calo e eu já reajo. Será que eu preciso desenvolver alguma habilidade que eu realmente não tenho, se eu não estou dando certo para algumas coisas na vida? Então, tentar compreender toda essa situação. Algumas coisas simplesmente não são para acontecer e outras eu preciso melhorar. Então, este é o ciclo da compreensão. A gente sai do ciclo da lamentação quando a gente passa a tentar legitimamente compreender o que aconteceu e o que eu posso fazer melhor da próxima vez. Você lembra, Marcelo, o livro em que está esse material? Ela trabalha em alguns livros esse assunto. No livro Autodescobrimento, uma busca interior, ela traz esse assunto com força, e no livro Ser Consciente. Daí lá a gente vai achar queixas, os capítulos lá, que vão ajudar a gente
a estudar um pouquinho mais a respeito do assunto. Se você quiser mais detalhes a respeito desses livros, escreva para contato@vidaemfoco.com.br. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Temos aqui 15 minutos de consulta gratuita. E a você que nos acompanhou, tenha um bom dia. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá, Valdeberto Brito Lima nos pergunta hoje: Allan Kardec era médium? A questão relativa a se Kardec era ou não médium é recorrente no movimento espírita. Na segunda parte do livro Obras Póstumas, há o relato de que Allan Kardec e sua esposa, estando sozinhos em casa, ouviram pancadas produzidas por um espírito que queria se manifestar. A produção de pancadas constitui fenômeno ordinariamente decorrente da mediunidade de efeitos físicos. Se apenas Kardec e sua esposa estavam no local e o fenômeno se deu, cogita-se que fossem médiuns. Afinal, consta do Livro dos Médiuns que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é médium. Trata-se de uma faculdade inerente à condição humana, na medida em que todos os homens são espíritos encarnados. Eles participam a um tempo do mundo material e do mundo espiritual, e são muitos raros os que não possuem alguns rudimentos de mediunidade. Ocorre que há médiuns em sentido estrito e em sentido amplo. Em sentido amplo, são médiuns praticamente todos os homens, já que todos sentem, em algum grau, a influência dos espíritos. Médiuns em sentido estrito já são apenas aqueles em quem a faculdade está bem caracterizada, a ponto de produzir efeitos de forma intensa e regular. Sentir ou produzir algum fenômeno, como ver ou ouvir um espírito em caráter eventual, não significa ser médium ostensivo. Pode ser apenas a exacerbação de um rudimento de faculdade, promovido por um espírito que quer muito se manifestar. Então, aquele episódio isolado envolvendo Kardec não quer dizer que ele próprio era médium. Inclusive porque, em especial quando produzem efeitos físicos, os espíritos podem se utilizar de médiuns que se encontrem a alguma distância. Aliás, é o próprio Kardec quem afirma, na Revista Espírita de novembro de 1861, não sou médium, no sentido vulgar da palavra. Kardec ainda explica que essa ausência de mediunidade ostensiva impediu que ficasse restrito às manifestações que ele próprio produzisse. Possibilitou que captasse e identificasse o bom, onde quer que se encontrasse e de onde viesse. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec, com a participação de Cosme Massi. Olá, Aprendendo com Kardec, reinado do bem na Terra. Quando observamos a humanidade nos dias de hoje, ainda percebemos o império do egoísmo, do orgulho, fomentando as guerras, o terrorismo. Tantas vezes então duvidamos, seria possível que este reinado do bem pudesse um dia acontecer em nosso planeta? Allan Kardec indaga aos espíritos, no item 1019 de O Livro dos Espíritos. Poderá algum dia implantar-se na Terra o reinado do bem? O bem reinará na Terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade.
Veja que a resposta é muito lúcida. Para que a terra possa ter o predomínio do bem, é necessário que aqui estejam encarnados os espíritos bons, aqueles que só desejam o bem. Mas de que maneira alcançarmos essa situação de para aqui atrairmos apenas os espíritos bons? O texto continua: por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Estes, os maus, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, os Espíritos nos apontam o único caminho possível. É fundamental trabalharmos contra o nosso orgulho, o nosso egoísmo, mudando o nosso mundo moral, para que possamos nos transformar um dia em espíritos bons, criando um ambiente onde o bem esteja presente, de forma a atrair para a terra os espíritos bons, encarnando entre nós, nos ajudando nesse processo de transformação do planeta em que nós vivemos. Assim, só mudaremos o ambiente da Terra, só criaremos as condições para que o bem possa reinar quando mudarmos o nosso mundo interior, quando afastarmos de nós o orgulho, o egoísmo, o que só será possível na medida em que aprendermos a viver a caridade na visão espírita, praticando o amor, vivendo o amor no dia a dia de nossas vidas, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na sociedade em que estamos presentes. Dar o exemplo de que buscamos viver com equilíbrio, vivendo com justiça, praticando o amor. Só assim atrairemos os bons espíritos que, afastando os espíritos maus, permitirão que na terra o bem esteja sempre presente e que a maldade possa desaparecer das relações humanas. É fundamental, portanto, para que o bem possa dominar o planeta, que cada um de nós faça a sua parte, procurando viver esse bem dentro de si mesmo, afastando o egoísmo, afastando o orgulho de seus corações. Assim teremos uma humanidade verdadeiramente feliz. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Recordando que você pode ajudar a produzir o programa. Mande as suas sugestões ou dúvidas para contato@vidaemfoco.com.br. Acesse o site www.avidaemfoco.com.br para rever os programas anteriores e aqueles que você não pôde assistir. Na página do Facebook, você encontra informações e novidades sobre as próximas edições do programa. Nosso desejo é de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!